Assim, Leandro, das minhas andanças dentro das jornadas Indústria 4.0 no mundo industrial brasileiro, eu tenho percebido que quando se montam comitês, quando se montam times, ou até departamentos, né? Não sei se é um departamento ou uma célula, que Uhum. você destacou do Digital Tech, que é, até serve de grande inspiração para todos nós. Eu tenho percebido, Leandro, que existem outras campanhas, outros programas internos concorrentes, né? Então, tem a turma que está implantando ESG, tem um outro comitê, uma outra célula, outra turma que está plantando melhoria contínua, excelência operacional, o Uhum. outro TPM, né? Manutenção produtiva, o outro. E esse monte de programas, ele tem um cross, né? Com alguma pessoa operacional, com alguma pessoa da engenharia. E aí, rapaz, eu tenho sentido fica muita coisa e as pessoas acabam se perdendo, né? Na sua opinião, na sua experiência, o que seria importante para essas Boa. empresas que estão múltipla, cheia aí de campanhas internas, né, jornadas outras internas, não se atropelarem, não se baterem a cabeça de forma a prejudicar o andamento da outra? Legal, Que Marco. sugestão você daria? Que pergunta difícil, né? Eu Acho me que é a coloco, resposta de $1 milhão, né? eu me coloco sempre no lugar da audiência, sabe? E a Uhum. audiência são profissionais como você, que a todo momento está junto comigo, né? Ou está na fábrica, ou está na escola de negócio. E Boa, então esse daí é um grande problema, né? Que todos eles passam. Com certeza você também já passou, né? Então, boa. quando você aceitou, né, vir para cá e ser entrevistado, nós estamos muito interessados, todos nós aqui, e eu inclusive, interessado em saber a tua experiência, a tua vivência, a tua opinião, né? Porque você trabalha numa empresa que ela é referência para todos nós, né? Ela orgulha a gente ser brasileiro, né? Isso é verdade, Marco. Então dá uma dica aí para a gente, poxa. Acho que primeiro pegar o gancho do orgulho, né? Acho que é um super orgulho nacional, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem grandes exemplos de grandes organizações brasileiras de classe mundial e que isso nos orgulha muito, né? Acho que vale muito a pena reforçar, né, esse aspecto aí da tua fala. E eu começaria a resposta, Marco, com uma reflexão sobre estratégia. Eu acho que todos os movimentos definidos pela organização têm seu valor e eles, no final do dia, eles buscam ali transformar a cultura e transformar a competitividade da organização. E talvez a grande sacada seja a gente começar a olhar, e a gente tem buscado estimular cada vez mais esse olhar inspirado, né, pelo mindset digital, pelo mindset ágil, a gente tem buscado estimular o trabalho em rede. Eu acho que quando você, e a gente tem tido boas experiências, né, quando a gente começa a alinhar a organização através de jornadas e squads ao longo dessas jornadas, e criação aí já no nível de maturidade, quando a gente fala em cultura ágil, a gente já começa a estabelecer as primeiras organizações em tribos, né, então, que são grupos de profissionais, independente dos seus departamentos, organizados em squads líquidos, né, que podem se transformar em objetivo, em número de pessoas, mas que no final do dia estão contribuindo para uma mesma jornada, né, uma jornada estratégica de experiência ao usuário. Então, hoje, é claro que a gente acredita que a gente tem também muito para aprender e muito para caminhar, mas a gente também já começa a colher boas experiências de trabalho em rede. Então, exemplos de experiência em trabalho em rede, onde a gente consegue agrupar no mesmo squad, que está, por exemplo, defendendo a jornada da manutenção inteligente, ou defendendo a jornada de simplificação, né? A gente tem grandes esforços aqui para tornar o dia a dia, né, dos nossos colaboradores ainda mais simples, ainda mais ágil, que quando você analisa essa jornada, você tem profissionais de excelência operacional, profissionais de engenharia de processo, profissionais do centro de tecnologia, profissionais do time digital e profissionais de áreas de negócio trabalhando juntos
para o desenvolvimento e a entrega de uma solução. E eu não estou falando de SAP, não estou falando de estrutura organizacional. São pessoas que, ligados às suas estruturas, né, matriciais, mas que se juntam nesse ecossistema, nessa tribo, que busca entregar soluções de performance alinhadas a uma estratégia. Então, eu dividiria, então, a sugestão ou a dica, Marcou, para a nossa comunidade aqui, em dois grandes eixos, né? O alinhamento estratégico, ou seja, tudo aquilo que é relevante e importante para uma organização que quer se transformar, que quer continuar sendo protagonista. E o trabalho em rede. Eu acho que o trabalho em rede, inspirado pelos modelos ágeis, podem ser uma grande oportunidade para empresas que buscam minimizar o impacto desses trade-offs, né? De uma série de iniciativas e programas que acabam, às vezes, competindo, né, até em mensagens, né, para o cliente final, para o usuário ali interno da organização. Uhum. Quando você fala de agilidade, né, além do mindset, né, agora você usou o nome de o ágil, acredito que para conduzir projetos, a gente também poderia pensar, Leandro, que essa tua fala, essa tua experiência esteja ligada também na agilidade na gestão do portfólio? Sim. Ou não? Ou agilidade para você, na sua experiência, é só projetos? Não, eu acho que a gente está aprendendo, Marco, a trabalhar com o conceito de agilidade organizacional também. Explica para a gente como é. Alguns departamentos, como o RH, né, foi um departamento nosso, foi o departamento de vanguarda que topou o desafio de se reimaginar como área, inspirado pelas estruturas ágeis. Então, a gente conseguiu, depois de um ciclo de projeto de transformação desse departamento, chegar do outro lado com uma estrutura ágil. Hoje, todo o RH da empresa ele está desenhado por jornadas. Essas jornadas têm suas respectivas lideranças, aí a gente falando de cargos tradicionais, né, gerentes, que podem ser product owners, ou podem ser gerentes de portfólio de produtos, ou gerentes de jornada, né? E aqui eu não estou falando de nomenclatura de cargo, eu estou falando de função. Função. Assumem funções Claro, de product owners, assumem funções de líderes de jornadas, e com seus respectivos squads e team members. Então, a gente está aprendendo, sim, a como avançar em modelos de trabalho, organizações do trabalho inspiradas aí nas estruturas ágeis. O RH é um grande exemplo. O nosso time de transformação digital, ele já nasceu inspirado em estrutura de rede. Um outro grande exemplo que a gente vem compartilhando também com colegas, a gente estava conversando um pouco mais aí sobre minhas experiências passadas em excelência operacional, mas o nosso time de excelência operacional se desafiou e começou a refletir sobre como seria excelência operacional organizada através de métodos ágeis, de uma estrutura ágil. E hoje a gente conseguiu, depois de um ciclo, né, de aprendizado, a ter um time de excelência operacional que trabalha aí com metodologias super conhecidas aqui pelos nossos amigos, como Seis Sigma, PDCA, gestão da rotina, gestão da melhoria, soluções estruturadas de problema, mas organizados de maneira ágil, onde a gente consegue até mesmo potencializar talentos. Eu acho que um dos grandes benefícios das estruturas ágeis é você acabar com alguns silos que existem em organizações matriciais e que esses silos acabam represando talentos. Com certeza.
Então, através de uma abordagem como essa, você consegue, por exemplo, identificar um grande talento numa determinada disciplina ou num determinado conhecimento, hoje, utilizando o seu talento em 13 plantas industriais. Talvez numa estrutura mais tradicional, ele estaria represado na sua planta de origem, na sua planta onde lá no SAP ele aparece. Então, e é claro, learning by doing, sempre, a gente sempre encontra oportunidades de melhorar, mas eu vejo que esses primeiros testes, essas primeiras experiências estão mostrando para a gente que é possível, né? É possível chegar do lado de lá e repensar a organização.